Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No caminho de Jerusalém. Da maneira descrita, seguiam o seu caminho para Jerusalém, embora tivessem a divina providência para socorrê-los em suas necessidades. Passaram também por muitos problemas e sofrimentos, estando já bastante debilitados. Com essa viagem, o Senhor desejava colocar à prova seu fiel servo José e também Maria, para que aumentassem seus méritos por toda a resignação que deveriam mostrar no exercício da virtude da paciência. Durante o percurso, muito frequentemente, nem mesmo tiveram que comer, passando fome e sede. Em outras ocasiões, a chuva os castigava sem que tivessem lugar para se abrigarem ou para poderem secar seus corpos molhados. Outras tantas vezes pernoitavam ao relento, em pleno campo aberto. Em outras ainda, chegando a alguma cidade, não encontravam alojamento e, castigados pela fome e pela sede, não encontravam nem mesmo água e pão com os quais pudessem saciá-las. Nessas ocasiões, exaustos e debilitados, precisavam sair novamente da cidade à procura de algum tipo de hospedagem. Essas dificuldades atuavam como espadas no coração de José, pois tais factos o atormentavam e lhe provocavam imensa dor. Apesar de tudo, paciente como era, jamais se queixou sobre o que Deus lhe destinaria. Nunca reclamou das pessoas que lhes negavam até mesmo pão e jamais as tratou com menos cortesia por isso. O máximo que fazia era voltar-se para Jesus e dizer: meu querido filho, meu coração sofre por ver-te objeto de tal tratamento por parte das pessoas. Deves perdoá-las, pois, se soubessem quem és, com certeza não te negariam um lugar para repouso e também algo para te alimentares. Por isso são dignas somente de tua compaixão. Encontrando-se eles em meio àqueles campos abertos e desolados, sem qualquer possibilidade de abrigo noturno, o santo se afligia e se condoía por Jesus e Maria, e dizia para si mesmo: ah, meu Deus, desde minha tenra infância tenho a promessa de vosso socorro em minhas empreitadas. Podeis agora ver em que difícil situação me encontro. Não me preocupo por mim, mas sim pelo vosso unigênito e pela sua divina mãe. É por eles que suplico, pois, de natureza tão nobre e delicada, que são, com certeza, sofrem muito. Assim, eu vos suplico que nada de ruim lhes aconteça, mas sim a mim somente. O Senhor, conforme habitualmente, ouvia essas súplicas de seu servo e lhe falava diretamente ao coração, facto que muito agradava. Caminhando por aquelas regiões desérticas, ocorria que animais selvagens e ferozes vinham prostar-se na frente de Jesus. E mais surpreendente ainda, não se afastavam enquanto ele não lhes desse permissão. Partindo, inclinavam-se reverentemente também na frente de José e de Maria. O santo observava atônito e, voltando-se para Jesus, dizia: como acontece que esses animais selvagens que são venham reverenciar-te e reconhecer-te como o Criador? E assim sendo, como podem as pessoas racionais não te reconhecerem como tal e não dispensarem a devida consideração, negando-te até mesmo alojamento, pão e água? Ah, que estranhas são todas essas coisas! Agora ainda pequeno que és, as feras te reconhecem, mas os homens não. Que acontecerá então, quando cresceres? Jesus, elevando seus braços para o alto e também seu olhar, respondia: serei tratado como está escrito que seja para mim, e todas as escrituras serão respeitadas. José não entendia o verdadeiro sentido daquelas palavras, pois, se entendesse, teria morrido naquele instante. Todavia, de certa forma, tinha um presságio sobre o que iria acontecer no futuro, e esse sentimento o preocupava muito. O simples pensamento sobre os sofrimentos todos que Jesus deveria enfrentar significava para ele uma preocupação contínua e permanente. Era mesmo como uma espada que lhe trespassasse o coração.
E quando esse pensamento o atormentava sobremaneira, mal podia suster-se de pé e tinha que sentar-se para descansar. Maria e Jesus se aproximavam dele e o menino colocava suas pequenas mãos sobre os ombros do pai e o abraçava amorosamente. O santo então se animava e afastava de si os maus pensamentos que tivera, tornando-se tão alegre quanto anteriormente estivera triste. Em outras ocasiões, cansados, sentavam-se à beira do caminho e Jesus então lhes falava sobre as perfeições divinas. E eles ficavam assim, extasiados com a grande alegria que os tomava. Ao Jesus abraçar José, estando este possuído por aqueles maus pensamentos, ou quando o coração do santo se inflamava intensamente, ele dizia para Maria: "Podes ver, minha querida mãe, como José está tomado de amores." E ambos se mostravam muito alegres com isso, vendo o santo naquele seu estado de concentração tão profundo, desfrutando das delícias do abraço de Jesus. Passado algum tempo, eles o chamavam e diziam que o pai ordenara que seguissem viagem. E ele se colocava à disposição dessas ordens e, completamente revigorado, punha-se a caminho de mãos dadas com Jesus, mãos que lhe pareciam forte sustentação e apoio, como de facto eram. Tendo já viajado longo espaço de tempo, os santificados peregrinos finalmente se aproximaram de sua terra natal, tendo Jesus deixado suas bênçãos pelos locais por onde haviam passado. Como era de se esperar, José não escondia seu contentamento pelo término daquela viagem tão difícil e atribulada, uma vez que assim terminariam os sacrifícios todos de Jesus e de Maria. E participou a ambos aquela sua grande alegria com a proximidade da terra natal. Entretanto, esta alegria teve curta duração, pois, na hospedaria em que pernoitaram, ficaram cientes de que, após a morte de Herodes, reinava no trono seu filho Arquelaus, tido como sendo um homem terrível também. José se aborreceu muito com a notícia e muito se atemorizou, temendo que Arquelaus pudesse também perseguir Jesus de forma semelhante a seu pai, Herodes. Todavia não desejava demonstrar esse medo a Maria, para que ela não se preocupasse também, e muito menos ainda a Jesus. Dessa forma apenas permanecia soturno e aflito. Maria, como sempre, era conhecedora de todos os problemas e não tardou em confortá-lo e pediu a Jesus que fizesse o mesmo. E ambos lhe garantiram que nada aconteceria a Jesus, pois ninguém estava contra ele. José nada deveria temer, pois tudo se desenrolaria segundo a vontade de Deus. E tendo o Senhor o chamado de volta a Nazaré, nada deveriam temer. Essas palavras de Maria e Jesus acabaram por acalmar o santo, que afastou de seu coração todos aqueles temores, e eles seguiram sua viagem para Jerusalém. Confabularam sobre o que lá deveriam realizar. Se deveriam ir imediatamente ao templo, se antes iriam à gruta em Belém, ato esse que José e Maria muito teriam apreciado, pois desejavam reverenciar aquele local onde havia nascido o seu querido Jesus, pelo qual tinham especial devoção. E conversaram também muitos assuntos correlatos. José, como chefe da família, tinha o poder das decisões, mas solicitava as opiniões de Maria e Jesus para que fossem atendidas as ordens divinas das quais tinham conhecimento. Tiveram então por bem que deveriam visitar o templo em primeiro lugar, para que lá pudessem adorar ao Pai Divino e agradecer a Ele todos os benefícios que lhes havia concedido durante aquela severa viagem, e também pelo facto de que, os havendo chamado de volta, tivessem permitido que eles chegassem são e salvos a Jerusalém. Decidiram também que, em seguida, iriam a Belém, homenagear o local do nascimento de Jesus. Após tomarem tais resoluções, seguiram viagem muito alegres com tudo. O santo então dizia: será que no templo e na cidade as pessoas nos reconhecerão? Como elas irão tratar de Jesus? Mostrarão boa vontade? A mim basta que te tratem bem, e também a sua mãe. Comigo não importa como façam, pois não ponho importância nisso. Tenho a ti, e isso me basta.
Jesus, ouvindo tais palavras, apenas sorria e lhes afirmava que nada temesse, pois tudo aconteceria exatamente segundo as ordens do Pai Celeste. Por outro lado, mostrava seu agrado por aquelas preocupações de José, em termos de que fosse bem recebido. E dizia mais: querido Pai, podes crer que serás abundantemente gratificado por tudo o que fazes por mim e por todo o bem que me desejas, pois meu Pai também retribui as boas intenções e pensamentos e não somente os atos. E assim serás largamente recompensado. José chorava ouvindo essas palavras e respondia: ó meu querido filho, que mais elevada remuneração posso pretender que a ter-te comigo, mesmo sem qualquer outra retribuição, pelas minhas poucas e pequenas ações, já há de haver-me ele constituído como teu pai adotivo. É uma compensação incomparável. O que mais posso desejar, além de poder conviver contigo e ser-me permitido viver em tua companhia? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.